Graça e paz, povo de Deus. Deus abençoe a sua vida. Eu sou o pastor Adriel Barros. Eu estou aqui para ministrar ao seu coração uma palavra que veio do trono de Deus para a sua vida. Eu quero falar sobre espera, um milagre vai chegar. Sobre a história de José. E sobre essa história eu quero mostrar o tempo que demorou para ele conseguir uma resposta de Deus. Vai ser um vídeo curto, mas Deus vai falar com você. Hoje, dia 12 de janeiro de 2024. Eu tenho certeza que tem uma palavra do coração de Deus para a sua vida, para a sua história, em nome de Jesus. Vamos ao texto? Capítulo 37 de Gênesis. Tendo José 17 anos, apacentava rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Eu quero que você se transporte lá para o capítulo 41, no versículo 46. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Queridos, existem estágios na nossa vida que vai solicitar para nós um tempo de bravura, um tempo de coragem, um tempo de luta, um tempo de permanecer firme, um tempo de não jogar a toalha, não chutar o pau da barraca como nós estamos acostumados a dizer no nosso ditado popular. Mas é tempo de se manter firme, constante, firme. E José compreendeu isso daí. A história vai dizer que José tinha 17 anos. E com 17 anos acontece o primeiro estágio ruim da vida dele. Ele é odiado pelos seus irmãos. E a palavra de Deus vai dizer lá no capítulo 37, no versículo 4, que os seus irmãos passaram a odiar ele. Porque Jacó amava mais José do que todos os seus outros irmãos. Continuando mais versículos, vai dizer que eles tinham ciúmes de José. Então esse é o segundo estágio, o ódio e os ciúmes. Duas coisas destruidoras para qualquer pessoa. Uma pessoa que todo mundo tem ciúmes, as pessoas conspiram contra ela. Uma pessoa que pessoas odeiam ela, as pessoas conspiram contra ela. E vem o terceiro estágio de José. Pode ver que é só estágio ruim, cada vez indo de mal a pior. Terceiro estágio, ele é vendido, ou seja, de filho ele se torna escravo. De filho ele é odiado, enciumado e agora se torna um escravo. Ele está como escravo na casa de Potifar. Mas quem tem o Espírito do Senhor, Deus muda a história, Deus faz coisa grande. E com José não é diferente. José ganha destaque lá e ele se torna o líder entre os escravos. Se tornando um líder, sendo um homem sábio, inteligente, um homem com um físico avantajado e também com uma beleza incomparável, ele é desejado pela mulher de Potifar. E vem o quarto estágio, o estágio da tentação. Um quarto estágio. Nesse quarto estágio, ele foge, ele vai embora. Mesmo assim, esse estágio empurra ele para uma situação muito pior. Ele é preso. Ele é preso, vai para o cárcere. E ao contrário de quem comete um crime, de quem tem uma vida torta, uma vida errada, que Deus precisa regenerar, ele não tinha uma culpa, porque ele não se deitou com a mulher de Potifar. Pelo contrário, ele falava assim: eu não me deito com você, porque eu sou de extrema confiança para o meu Senhor, e eu sei a minha responsabilidade, e eu não devo fazer isso. E ele tinha consciência do que ele deveria fazer, e ele andava diligente, correto. Mas ele está nesse quinto estágio de vergonha na vida dele. E imagina ser odiado, enciumado, vendido, ser tentado e ser preso. Sendo preso, ele se destaca também. Às vezes o carcereiro não estava no ambiente, mas ele continuava tendo controle da cadeia. Ele tinha José como alguém que mantinha o controle, onde os presos respeitavam, onde havia ordem naquele lugar. E certa feita, o copeiro do rei e também o padeiro do rei são lançados e presos. E estão no mesmo cárcere que José. Mas tudo é plano de Deus. E os dois têm sonhos. O padeiro tem um sonho e não sabe a interpretação. José, com a mente de Deus, consegue interpretar o sonho e falar para ele: você vai morrer. Sua vida já foi. E ele aguarda. Isso em breve acontece. O copeiro também tem um sonho. O copeiro também tem um sonho. E o sonho do copeiro é que ele seria restaurado para sua função anterior. E isso vem acontecer com a interpretação também de José. Imagina, José está sendo usado por Deus, mesmo em um tempo difícil. Talvez você fale: minha vida está um horror, eu não quero orar por ninguém. E só aparece gente para você orar. Minha vida está um horror, não quero continuar no meu chamado. Mas aparece oportunidade de você pregar o evangelho.
você cantar, você dançar, você fazer tantas coisas em trabalhar no reino. É Deus falando para você o seguinte: eu não desisti de você, eu tenho um chamado que é muito maior do que você, então permaneça, continue e não pare. E mais do que isso, o que acontece com José? Jacó está esperando o seu filho e não tem mais. Chega uma notícia: seu filho morreu. A esperança de Jacó morreu, mas a de José continua. A de José permanece. A esperança de José permanece. E a história vai dizer que no capítulo 41, Faraó tem um sonho. Nesse sonho de Faraó precisa de uma interpretação. E quem poderá fazer isso? E quem é capaz de fazer isso? Ele chama os magos, os videntes da época. De repente os profetas daquela época. Mas ninguém havia que interpretasse. E o versículo 8 vai dizer o seguinte: de manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito, todos os sábios, que lhes contou o sonho, mas ninguém havia quem interpretasse. Tem coisa que é mistério de Deus. Tem coisa que só quem anda com Deus vai saber como desvendar, como distinguir, como entender, como interpretar. Então valorize quem Deus chamou, valorize você, porque Deus te chamou, valorize os dons que está em você, o chamado que Deus colocou em você, porque do jeito que você prega, ninguém prega, do jeito que você canta, ninguém canta, do jeito que você dança, ninguém dança, do jeito que você faz alguma coisa de expressar a adoração, ninguém é capaz, só você, porque Deus te chamou única e exclusivamente. Então permaneça firme. E a história vai dizer que chamam José para interpretar o sonho. José chega e traz a interpretação. E o sonho era 7 vacas magras e 7 vacas gordas, 7 espigas sem milho e 7 espigas com muito milho. E ele traz o entendimento do sonho e o que se deve fazer em relação ao sonho, a interpretação e a condução para que tudo corra bem em relação àquele sonho. E acontece algo. Ficam impressionados com José e falam para ele: você vai governar. Capítulo 41, versículo 37. Fala para ele: foi agradável a Faraó tudo que você falou. E pergunta entre eles: quem tem o Espírito de Deus? Quem poderá ser mais sábio que José? E falam para ele: agora você vai ter um anel, agora você vai ter um reconhecimento, e todos saberão que você está no comando da terra do Egito, abaixo de Faraó. E assim é a história de José. A história de José passa a ter um novo sentido, um novo rumo. Trocam sua roupa, sua sandália, colocam o anel no seu dedo. E ainda mais, coloca honrarias, cartas de honrarias, coloca pessoas para servi-lo. Ele se torna o governante daquele lugar. Mas 5 estágios em um governo. 5 estágios em um governo. Você precisa passar por momentos difíceis na sua vida para chegar num tempo de honra do Senhor em você. Você precisa suportar, aguentar, saber que por mais que doa, Deus está com você. A palavra de Deus vai dizer que o período não foi um período rápido. Não foi 1, nem 2, nem 3 anos. Não foram 5 anos da vida de José sofrendo assim. José, lembra que nós fizemos a leitura no capítulo 37, que ele tinha a idade de 17 anos? A palavra de Deus vai dizer o seguinte no capítulo 41, no versículo 46. Era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó. 13 anos para esperar o milagre acontecer. 13 anos para ter uma resposta de Deus. 13 anos para ter a sua vida mudada. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte: passe o tempo que for, não perca a esperança, mantenha-se firme, mantenha compreendendo que o Senhor está contigo. E por mais que passe 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos, saiba que vai chegar um momento que Deus vai honrar a sua vida, vai mudar a sua história e vai fazer coisa grande a partir de você. A palavra de Deus vai dizer que com a idade de 30 anos, José começa a viver aquilo que ele sonhou. Um tempo de governo. No capítulo 42 vai dizer que a seca chega, o tempo ruim chega. 44 vai mostrar
José e os seus irmãos. José, vendo seus irmãos se prostrar, pedindo comida, pedindo alimento. E ele fala: eu vou ajudar vocês. Eu posso ajudar vocês. O que eu quero falar com você é o seguinte: é que por mais que demore, o tempo da promessa de Deus na sua vida, mas vai chegar. E aquilo que Deus prometeu vai se cumprir. Do capítulo 41 ao capítulo 46, vai narrar a história desses reencontros de José e seus irmãos. E até mesmo no capítulo 46, do versículo 28, vai dizer a palavra de Deus que José se encontra com seu pai. E fala: pai, não estou morto. Pai, estou vivo. E Deus cumpriu o que ele prometeu. E mais do que isso, a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos se dobraram, se ajoelharam. O que eu quero falar para você é o seguinte: embora todas as dores que você passa, não pode tirar a essência do seu coração. Um coração humilde, sem ego, um coração contrito e uma fé no Senhor te levará a alcançar o milagre dele na sua vida. De repente a sua história se confunde com a história de José. É humilhação, é calúnia, é ciúme, é ódio, é tantas coisas ruins que só acontecem. E parece que cada vez que você caminha, cada vez as coisas pioram. Mas a palavra de Deus para você é o seguinte: continua, permaneça, porque Deus está com você e dele é a vitória. No sábado e no domingo nós teremos uma programação diferente. Teremos nosso devocional e você vai se surpreender com tudo que vai acontecer. E a partir da próxima semana nós teremos mais ministrações para enriquecer a sua vida espiritual, em nome de Jesus. Eu sou o pastor Adriel Barros. Deus abençoe a sua vida por continuar até esse momento nesse vídeo. Deus te proteja, Deus te dê sabedoria e te faça caminhar como José, suportando e prevalecendo. E saiba que a vitória está prestes a chegar. Só falta um pouquinho de tempo. Aguarde e espera. Receba essa unção em nome de Jesus. Receba essa palavra de Deus na sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Curta esse vídeo, comente, compartilha. E ative as notificações. Se inscreva no canal. Seja um agente de Deus em nome de Jesus. E até o próximo vídeo. Deus abençoe.